Olá, sou a Gabriela Mello Ximenes Damasio. Esse trabalho faz parte do programa de iniciação científica do Centro Universitário de Brasília e foi desenvolvido por mim, junto com a Arminda Gomes Cesana, e fomos orientadas pelo Conrado Carvalho Horta Barbosa. Nosso tema é de título Completude do Sistema de Informações de Agravos de Notificação em Tuberculose, o estudo ecológico do período de 2010 a 2019 no Distrito Federal. Em relação à nossa introdução e objetivos, a tuberculose é uma doença de notificação compulsória. Essa notificação é feita a partir do preenchimento da ficha de notificação, informatização dos dados posteriormente no Sistema de Informações de Agravos de Notificação, mais conhecido como SINAM. A tuberculose é uma das 10 maiores causas de morte no mundo. O Brasil está entre os 30 países de alta carga para esse agravo. E no Distrito Federal, em 2019, foram registrados 385 casos novos de tuberculose. Nosso objetivo, então, é avaliar a completude dos dados do sinal de tuberculose no Distrito Federal, de forma a demonstrar a necessidade de melhoria da qualidade das informações desse sistema de informação. Em relação à nossa metodologia, trata-se de um estudo epidemiológico de abordagem ecológica que utilizou dados dos casos de tuberculose registrados na base de dados do SINAM no Distrito Federal, no período de 2010 a 2019. Foram 10 anos de estudo. E os campos estudados, eles tiveram sua completude classificada segundo o score proposto pelo SINAM, em excelente, boa, regular, ruim e muito ruim. As variáveis, elas foram então divididas em variáveis relacionadas a condições socioeconômicas, relacionadas ao diagnóstico, relacionadas ao acompanhamento do tratamento. Em relação aos nossos resultados de discussão, as variáveis elas foram organizadas em tabelas de acordo com a sua divisão e a classificação da completude. Aqui, por exemplo, tem uma tabela mostrando as variáveis relacionadas a condições socioeconômicas. Foram 3 variáveis estudadas. A completude acumulada da variável escolaridade, ela foi classificada como ruim, a completude acumulada da variável raça foi classificada como boa, e da variável beneficiários do programa de transferência de renda foi classificada como regular. A importância de se estudar essas variáveis é que elas caracterizam vulnerabilidades associadas a problemas de natureza socioeconômicas, indicando desigualdades sociais e inequidades em saúde. Já as variáveis relacionadas ao diagnóstico, foram 5 variáveis estudadas. A histologia e a radiografia de tórax tiveram a sua completude acumulada classificada como excelente. Já o teste rápido molecular e o tratamento de HIV tiveram sua completude acumulada classificada como regular, e o teste de sensibilidade a antimicrobianos classificado como muito ruim. A importância de se estudar essas variáveis é que são elas que permitem um diagnóstico adequado dos pacientes, testam resistência aos fármacos, evitando, assim, resistência a antimicrobianos, né? E o HIV, hoje em dia a gente já sabe que a co-infecção do HIV com a tuberculose é um dos principais determinantes das taxas de incidência e prevalência da tuberculose no mundo. Já as variáveis relacionadas ao acompanhamento foram as que tiveram pior preenchimento na ficha. A gente vê aqui que a completude acumulada das variáveis de baciloscopia de 4º e 6º mês foi classificada como ruim, já a de baciloscopia de 2º mês e o tratamento diretamente observado foi classificado como regular. A importância de se estudar essas variáveis é que são elas quem possibilitam o controle da doença, a adesão ao tratamento e a redução de chances de surgimento de resistência aos antibióticos, visto que os pacientes são acompanhados mensalmente pela equipe de saúde. Estas são medidas que comprovadamente têm impacto fundamental no controle da tuberculose. Então, das 12 variáveis analisadas, a gente observou que apenas 3 tiveram preenchimento considerado excelente, nenhuma teve preenchimento considerado bom, 5 foram consideradas regular, 3 foram consideradas ruim e 1 foi considerada muito ruim. Esse estudo, então, ele evidenciou a significativa importância em se investigar os dados do DF relativos à completude do SINAM em tuberculose, ao constatar a necessidade de melhoria do preenchimento dos dados. A incompletude, ela diminui a qualidade dos dados das nossas bases locais, e são os dados que possibilitam a tomada de ação em vigilância epidemiológica. Então, o preenchimento adequado dos dados é muito importante. As fichas, elas ainda são vistas como questões meramente burocráticas por parte dos profissionais. Para mudar esse quadro, é necessário o treinamento dos profissionais, o fortalecimento da atenção básica e a verificação periódica dos dados e análise sistemática da completude. Hoje em dia, essa verificação de dados e análise sistemática de completude, ela trata apenas de iniciativas isoladas como a desse estudo. Por isso é necessário mudar esse quadro. Muito obrigada.